A gente vai falar sobre saúde agora, Tiago. Um método terapêutico físico, ocupacional e educacional que utiliza cavalos que servem para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas, sendo indicado para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo, por exemplo. Essa é a ecoterapia. A repórter Sara Zeferino foi conhecer um espaço aqui em BH que conta com a ajuda de equinos no tratamento de pacientes. Muito legal, né, Tiago? Muito bacana. É o Manhã Pet, né, gente? Falando aí de ecoterapia. Exatamente. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais. Thaís, psicóloga e ecoterapeuta, conta que muitos pacientes, por meio da ecoterapia, tiveram grandes evoluções e alguns conseguiram pronunciar as primeiras palavras. Os pacientes que vêm para a psicologia aqui na ecoterapia são pacientes com transtornos de comportamento, por exemplo, autismo, síndrome de Down, TDAH, esquizofrenia, e aí nós vamos atender esse paciente de acordo com a demanda específica dele. Por exemplo, se é uma demanda de melhora do comportamento básico, nós vamos ensinar todos os comportamentos básicos. Se a gente precisa melhorar a estereotipia, vamos melhorar a estereotipia, vamos ensinar movimentos fonoarticulados para que ele comece a falar, que é uma coisa que acontece muito aqui na psicologia, são pacientes não verbais que começam a falar as primeiras palavras aqui em cima do cavalo. É fantástico. E os pacientes também que vêm para as outras áreas, por exemplo, fisioterapia, são pacientes que têm paralisia cerebral ou pacientes que têm microcefalia e toda a parte de motor, toda a parte de coordenação motora grossa, coordenação motora fina vai ser trabalhado com aqueles pacientes. Nós temos inclusive 2 pacientes aqui que já estão com a gente há 5 anos, que saíram da cadeira de rodas e hoje conseguem andar sozinhos graças ao tratamento da ecoterapia junto aos outros tratamentos de consultório. O cavalo, com seu movimento tridimensional, atua na facilitação neuromuscular e sensorial, que associada ao vínculo afetivo estabelecido entre o paciente, o cavalo e o terapeuta, contribui para o desenvolvimento das atividades motoras, cognitivas, sensoriais, psicológicas e sociocomunicativas. Além do trabalho da psicóloga, a ecoterapia também pode contar com a atuação de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Quando nós estamos trabalhando em conjunto, a gente chama de sessão de socialização, que é onde tem 2 cavalos, 2 crianças, 2 terapeutas ao mesmo tempo, né? E aí, a demanda específica de cada paciente, por exemplo, se a gente precisa que um paciente evolua na parte motora, a gente vai fazer bastante trabalho para que um passe uma atividade para o outro, um vai passar uma bolinha, vai passar uma argola, e aí esses pacientes vão interagir e melhorar a parte motora. Se é um paciente, por exemplo, da psicologia que precisa melhorar a comunicação, né, pacientes que têm dificuldade de socialização, a gente vai fazer com que eles conversem entre eles, que peçam um brinquedo, que peçam uma atividade, ou que um incentive o outro, tipo assim, a gente acelera um cavalo e fala, vem, me acompanha, vem também. Então, é bem específico para cada demanda esse trabalho de socialização entre as equipes multidisciplinar. O guia dos cavalos, Rafael Queiroz, explica que não é qualquer cavalo que pode ser utilizado nas sessões de ecoterapia. Tem que ser um cavalo bem dócil, já de natureza bem dócil, e depois disso a gente faz a habituação e dessensibilização dele com o ambiente e os nossos objetos. Como a Thaís tem a mesa ali, ela usa vários brinquedos, aí a gente já vai para o cavalo aceitar, para ele não, por exemplo, voou uma folhinha, aí o cavalo pode assustar. Aí a gente já vai sempre trabalhando, antes das crianças de fazer os atendimentos, a gente já simula alguma coisa, um acontecimento para na hora que chegar, na hora do atendimento, não acontecer do cavalo se assustar. Aí a gente vai treinando e fazendo todo o trabalho aqui no ambiente. Quando a gente acha algum cavalo, a gente sempre procura um bem dócil. Aí quando a gente acha, a gente vai lá, procura ver ele e olha ele como que faz, como que é para manuseio, a gente leva os materiais que a gente usa, já faz uma simulação. Se ele não demonstrar alguma reação que não seja agradável para a gente, aí a gente
traz os animais e a gente trabalha com ele aqui no ambiente para ele sensibilizar. Aí depois, ele começa a fazer os atendimentos. Saulo começou a ecoterapia há 30 dias, mas, segundo o pai Roberto, o filho já mostra muita empolgação antes, durante e depois das sessões. Foi minha esposa que descobriu, ela é fisioterapeuta e ela sempre investiga algumas formas de terapia diferentes ou complementares para fazer os tratamentos que a gente acha necessário e são indicados por médico para o Saulo. Corro no cavalo, eu deixo aquela rampa ali, eu ando atrás da árvore, eu pinto, eu leio. Assim, ele ficou desde o início muito empolgado, porque ele gosta de animais e não tem dificuldade nenhuma de chamar ele para vir, né? Ele já se prepara, já fica pronto, esperando o momento de a gente vir para a ecoterapia. Muito bonito, né, Vanessa? Muito legal. E que bonitinho, né? O Saulo falando com tanto carinho, assim, dos animais, né, Thiago? Isso muito mesmo. Bonito. E agora a gente vai falar sobre uma coleção valiosa com brinquedos de várias gerações e de diferentes partes do mundo que deu origem ao Museu dos Brinquedos aqui em Belo Horizonte. Hoje o espaço conta com mais de 5.000 peças que ajudam a valorizar e fortalecer essa época tão gostosa da nossa vida que é a infância. Eu fui lá visitar as instalações do museu e é também uma oportunidade para você comemorar o Dia das Crianças, que é amanhã. E nada melhor do que celebrar a data aqui no Museu dos Brinquedos. Nós estamos aqui neste espaço que fica na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, e é um museu que faz um resgate à história dos brinquedos e também um resgate a brincadeiras. A gente vai conversar agora com o Daniel, que é arte educador aqui do museu, que vai falar sobre o espaço e também vai mostrar pra gente tudo que tem aqui. Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Daniel, como é que surgiu a ideia de fazer um Museu dos Brinquedos? Então, a gente tem a nossa idealizadora, né, que é conhecida como Vovó Luísa, né? Ela, quando ela tinha 3 anos de idade, ela ganhou uma bonequinha de porcelana, né, da Alemanha e tudo, e apaixonou, né? Então ela ficou muito encantada com a bonequinha, então ela não brincava com a bonequinha, ela guardava, né? Então a gente sempre teve muitos cuidados, assim, né, ao lidar com os brinquedos, né? E a partir dessa idade ela começou a juntar os brinquedos que ela ganhava, né? Aí ela teve 10 filhos, casou com o Guilherme, e eles tiveram 10 filhos, e aí foram presenteando, né, os brinquedos e tudo, e sempre guardando, né? E sempre falando também que era para eles cuidarem, né? Não estragar, ter esse cuidado com os brinquedos, né? Que para ela era uma coisa muito preciosa, muito valiosa, né? E aí, depois teve mais 23 netos, né? Então também foi juntando os brinquedos dos netos, até que sozinha ela conseguiu juntar 5.000 brinquedos, né? No acervo dela. E aí foi assim. E desse acervo, então, surgiu o museu? Como é que foi essa ampliação da própria casa para esse espaço? Então, a Vovó Luísa, né, ficou bem famosa na época, né? Surgiram várias notícias, né, de uma senhora que juntou 5.000 brinquedos, né? Então, nessa época, ela recebia propostas de casas de cultura, shoppings, né, espaços para ela levar os brinquedos dela para expor, né? E aí, devagarinho, foi tomando forma, né, o projeto, e quando foi nos anos 2000, ela falece, né? Ainda com esse desejo de ter realmente um espaço dela, né? Um museu físico, né? E em 2006, a família segue o sonho dela e abre o espaço aqui do Museu dos Brinquedos, aqui na Afonso Pena. Vamos lá, então, conferir o museu? Vamos lá, claro. Essa aqui é a nossa primeira sala, né? Ela vai contar um pouco da história da origem dos brinquedos, como que eles surgem, né? E é muito interessante, né? Porque na verdade os brinquedos não foram pensados para se brincar, para se divertir, né? Eles não têm essa origem. Normalmente esses objetos, né, que a gente chama de brinquedo hoje, eles serviam para saciar uma necessidade da época, né? Nessa parte que a gente conta a história dos brinquedos, né, a gente vê que tem muita coisa antiga, né, peteca, bolinhas que fazem parte do nosso dia a dia hoje.
Mas um item importante também é essa boneca, né? Que história que tem essa boneca? Essa é a primeira boneca da vovó Luísa, né? Foi o que deu a origem aí, né, a esse sonho, esse desejo dela de juntar e colecionar os brinquedos. Uma boneca de quantos anos, em média? Ela tem mais ou menos 107 anos hoje, né? E a Luísa ganhou quando ela tinha 3 anos de idade. É um dos brinquedos, então, mais antigos aqui do museu. É um dos mais antigos, né? E o mais antigo mesmo, né, é o nosso gramofone, que é do século passado. Nossa! 1890. Isso seria uma espécie de quê? De uma caixinha de música? Seria o início da caixinha de música, né? Essa aqui é uma outra parte, né? São os brinquedos como retrato da sociedade. O que a gente encontra aqui nesse espaço? A gente já encontra realmente, né, esses brinquedos que são feitos para brincar, né, pensando nessa infância, né, da época. E os brinquedos têm essa característica, né? Eles tentam imitar, né, a sociedade, né, o que acontece. Então a gente tem os automóveis, né? A gente vai ter o Playmobil, que retrata várias profissões. Eu vou pedir para mostrar aqui agora, que é a parte das Barbies, né? Sim. São muitas, né? São Quantos muitas entornos que tem aqui? A gente tem bastante, deve ter uns 80 Barbies. Tem uma aí muito rara, assim, que pode destacar, que é mais curiosa também? A gente tem algumas aí da coleção de Marcelo Ferraz que são de porcelana, né? Então são realmente Barbies muito raras, né? Tem até o Michael Jackson. Tem o Michael Jackson, né? Rainhas, princesas. Personagens clássicos, né? E essa exposição da Barbie. Logo atrás do Michael Jackson também tem lá, olha, o personagem, né? O Chapeleiro. Chapeleiro Maluco. Essa aqui já é outra parte da exposição, né? Aqui a gente vê os jogos de tabuleiro. Essa parte, ela é a parte dos anos 80, né? Então a gente tem essa relação muito forte com a televisão, né, que estava em alta na época, e os brinquedos, né? Então os personagens de televisão viravam brinquedos, né? E os brinquedos às vezes viravam um programa, né, um desenho animado na televisão, né? E aqui a parte dos jogos é a origem, né, dos videogames e tudo, que é uma coisa, né, que muita gente interessa hoje, né? E a gente traz essa parte pra gente também linkar com os videogames. Aqui é uma parte bem legal também, né, Daniel? Que são Sim. os jogos, né? Os consoles. O Atari foi um dos pioneiros, né? Sim, foi o primeiro mundialmente conhecido, né? Porém, ele não é o primeiro realmente, né? Antes veio alguns antecessores. Qual que o pessoal chama mais atenção quando chega aqui, que o pessoal mais gosta? Aí vai depender da geração, né? Mas assim, os adultos que vêm normalmente têm uma lembrança muito boa, né? Realmente do Atari. Aqui já é uma outra sala dedicada à criadora, né? O espaço Exatamente. do museu pela vovó Luísa, né? Sim. O que é essa parte aqui conta? Essa é a nossa sala de teatro, né? Um mini teatro que a gente faz. Isso aqui né? é um teatro? É um mini teatro de marionetes, né? A bonequinha, vou abrir aqui para vocês verem. A bonequinha, ela foi feita pelo Giramundo, né? Que é um grupo de teatro. muito famoso, tem mais de famoso. 50 anos aqui em Belo Horizonte. Sim, muito tradicional aqui. E aí eles Essa fizeram. seria a vovó? Exatamente, a vovó, né? Essa bonequinha inspirada na vovó. E ali a gente tem realmente a foto dela, né? Para trazer a memória dela aí. Esse espaço aqui é o pátio, né, Daniel? Sim, é o nosso pátio, né? Aqui onde a gente faz o resgate mesmo de brincadeiras antigas, né? Cantigas de roda, brincadeiras de avô, de avó, né? E esses brinquedos aqui foram criados por vocês mesmos para interação? Sim, a gente traz esses brinquedos, né? Justamente para inspirar, né, as pessoas, para mostrar que não precisa de muita coisa, muita complexidade para fazer um brinquedo. E para a gente falar para quem está em casa, quem quiser vir conhecer o museu, como é que funciona a visitação, como é que faz para vir até aqui? Então, a gente funciona de terça a sábado, né, em 2 horários diferentes. Tem o horário da manhã, que é de 10 a meio-dia e meia, né, a gente fecha para poder arrumar, né, organizar aqui o museu. Para as 2 horas a gente voltar e terminar às 5. Daniel, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Fica aí para você em casa, então, vir conhecer o Museu do Brinquedo. Eu sei que você vai gostar muito, Vanessa, que tem um pequeno aí em casa, né, Vanessa?
Com certeza, viu, Thiago? Tá ali, ó, já na listinha. Museu dos Brinquedos é com certeza um espaço aqui em BH que eu quero aproveitar muito com o meu pequeno, com o Nicolas. E amanhã, né, Thiago, Dia das Crianças, o espaço, ele tá com uma programação muito especial. A partir das 7h30 da noite, a criançada vai poder vivenciar a experiência de passar uma noite no Museu dos Brinquedos. Mais informações no site do museu, museudosbrinquedos.org.br ou então pelo telefone 31 3261 3992. E é um passeio que vale a pena, e para você que conferiu aí, né? Essa programação de amanhã, né, em comemoração ao Dia das Crianças, é uma espécie de teatro, onde os animais, né? Os animais não, os brinquedos do museu vão ganhar vida. Bem no estilo daquele filme, né, Thiago? Bem estilo Uma Noite no Museu. Exatamente, uma experiência inesquecível. Vale a pena, Vanessa. Para celebrar, então, o Dia das Crianças, que é amanhã, né? Exatamente.